E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que falo tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no canal Tato Futs, o seu canal de futebol na internet. E nesse vídeo para a gente repercutir um pouquinho do jogo entre Flamengo e São Paulo, que o São Paulo já começou muito bem, né? Ironicamente falando, perdendo para o Flamengo por 2-0. Galera, convenhamos, era fato que isso iria acontecer, já era esperado. E a partida de hoje já me deixou. Se eu estava pouquíssimo otimista, isso a partir de hoje conseguiu me deixar ainda mais preocupado para a sequência do brasileiro, tá? Eu não vou aqui nesse vídeo ficar xingando, falando que o jogador é isso ou aquilo, porque, galera, hoje foi notório que o São Paulo não tem a mínima condição de lutar por nada nesse brasileiro, a não ser para não cair. Cara, hoje a qualidade técnica limitada que o São Paulo tem foi visível, tá? É bem verdade que a gente enfrentou um Flamengo, né? Convenhamos, o Flamengo é o melhor time do Brasileirão, o melhor time aqui sul-americano, juntamente com o Palmeiras. Então, mais uma vez, já era de se esperar uma derrota de hoje, tá? E eu também, obviamente, jamais acreditaria que em um jogo, né, teria a ilusão de que em um jogo o Crespo pudesse revolucionar o sistema do São Paulo de jogo, a mentalidade dos jogadores, muito pelo contrário, né? A gente não é nenhuma criança nesse ponto, tem discernimento de que isso jamais iria ocorrer, tá? Então, por isso, hoje, se houvesse um empate ao menos, eu acho que seria um resultado plausível, não que adiantasse grande coisa no brasileiro, mas daria não sei se um certo alívio, um certo ânimo para seguir na sequência do torneio. E galera, o Flamengo fez aquilo que se imaginava. Pressionou do início ao fim, foi amplamente superior. O São Paulo não jogou nada. O São Paulo não teve nenhum lance assim que você possa dizer, meu, que perigo aí, quase que o São Paulo consegue abrir o marcador. Não. A gente viu um São Paulo completamente entregue. E você vê, assim, na saída de bola, você vê um Marcos Antônio que não consegue dar um passe de 2, 3 metros, a mesma coisa o Alisson, o Pablo Maia. Os caras têm uma dificuldade de construir um jogo, de sair com a bola lá de trás, de desafogar a marcação. E você tem um André Silva lá na frente que é um jogador limitadíssimo, galera. Não adianta a gente tentar imaginar que o André Silva vai conseguir fazer alguma jogada sensacional, porque aquele jogador é aquele nível, não tem muito da onde de você tirar, tá? E é aquilo que a gente esbarra no São Paulo, questão financeira. Você tem um time que não consegue investir, tem que contratar jogadores desconhecidos, tentar pechinchar, porque não tem condição de brigar no mercado, tá? São Paulo, quando vai enfrentar o mercado da bola com qualquer outro clube, não tem como competir. E aí vem, tenta contratar por empréstimo, como é o caso do Gonzalo Tapia, o Enzo Dias, enfim, São Paulo não tem condição de construir. Então, esse ano vai ser mais um ano que a gente vai passar perrengue, vai ser mais um ano que a gente vai brigar lá embaixo, vai ser cada partida preocupante. Você não tem como imaginar que São Paulo vai conseguir uma vitória diante do Bragantino, que briga em cima na tabela. São Paulo que já perdeu do Fortaleza em casa, já mais merecendo, já perdeu do Mirassol em casa, que já perdeu para o Vasco em casa. Você acha que o São Paulo tem condição de bater de frente com algum time? Eu tô preocupado, galera. Sinceramente, eu não sei se esse ano a gente escapa. Se o Fortaleza vencer o Ceará amanhã, o São Paulo entra na zona de rebaixamento. E se o São Paulo entrar na zona de rebaixamento, não sei quando vai sair, porque tem Bragantino, tem Corinthians aí também logo na sequência, tem uma Libertadores duríssima contra o Atlético Nacional. A gente tem o Oscar hoje que se provou que é um jogador que não vai conseguir constância. Eu não duvido da qualidade dele, mas é um cara que não conseguiu entregar até hoje, desde quando foi contratado, alguma coisa para o São Paulo, tá? Então, galera, fica difícil. É um cara que ganhou 2 milhões. A gente tem o Lucas, que dizia se queria voltar assim que terminasse o Mundial, tá aí. Hoje não jogou mais uma vez, está em processo de recuperação. Então, quando a gente vai poder contar de fato com os principais nomes? A gente não sabe, tá? Até por quanto mais tempo a gente vai conseguir contar com os caras se machucar novamente? Apesar de que hoje não rendeu nada. O principal cérebro do time hoje não criou nada, não conseguiu fazer nenhuma jogada, não conseguiu criar uma oportunidade de gol para o São Paulo e a gente fica nessa. A gente tem um lateral direito, o Cedric Soares, que eu não entendo quem foi lá e falou que esse cara
é o cara para lateral direita. É um cara que não consegue fazer uma linha de fundo, não consegue cruzar, um cara que tem uma deficiência gigantesca num passe, numa marcação, um chute. Então é difícil, galera, é difícil imaginar. A gente tem um Alisson também que cada dia mais caindo de produção, não consegue ter uma sequência. Hoje, quem talvez tenha se salvado foi mais o Arboleda e o Alan Franco. O Sabino quase entregou paçoca por 2 vezes hoje. Então, assim, galera, tá bem complicado a gente conseguir imaginar alguma situação diferente do São Paulo esse ano. Assim como eu falei em vídeos passados, se eu fosse o treinador, deixaria a Copa do Brasil e Libertadores, sabe, de lado e focaria no brasileiro. São Paulo não tem condição de brigar pelas 3 frentes, pessoal. Não tem time para brigar por nada esse ano, a não ser pela descenso. Consegue ter um elenco assim mais limitado que teve no ano passado. Essa é a minha humilde opinião. Se desfez diversos jogadores, e aí a gente fica aí tentando contratar um outro, repor um ou outro. Tem um elenco completamente limitado em termos de números também. Então é isso, a gente tem que enaltecer também o ótimo trabalho que essa diretoria vem fazendo. A gente não tem ninguém de fato de oposição lá dentro. Tem 500 conselheiros, mas que 500 não dá um. Então, é bem difícil. É bem difícil tentar imaginar uma situação diferente no São Paulo. Já estamos aí chegando na 14ª rodada, quase já na primeira metade do Brasileiro. São Paulo não conseguiu uma partida vencer fora de casa. Então, por isso que eu falo, no que você aí, me fala, no que você consegue se apegar e falar, Tato, eu acho que dá para mudar a situação por isso e tal. Eu não vejo, eu sinceramente não vejo nenhuma solução, tá? E aquilo, o Crespo chegou numa fogueira, né? Já com o time lá embaixo, vai tentar ir ao máximo reverter a situação. O Zubedi acho que deveria ter saído já há um bom tempo, acho que ele atrapalhou muito o processo do São Paulo. Escalações inexplicáveis, sistema de jogo, fora as ausências dele, então isso foi um ponto que ao menos já foi tomada providência, mas muito tarde. Então o que eu espero é que eles possam conseguir de fato ajustar a casa, de fato, dar mais chance ali pro Rio Francisco. Eu achei que ele mexeu muito tarde hoje. O São Paulo foi mal como um todo, mas eu acho que ao menos depois das mexidas que ele fez, o São Paulo conseguiu ao menos chegar ao ataque, pelo menos isso, algo que não estava conseguindo no primeiro tempo. Então eu acho que assim, André Silva você não deve contar mais com ele, acho que é um cara limitadíssimo, um cara que não produz, não contribui em nada. Tenta o dinheiro na próxima, vamos ver como é que ele se comporta ali. Tenta, o Rio Francisco hoje também, apesar dos 9 minutos que teve em campo, deu para sentir que ele fez muito mais que o André Silva em, 80 minutos. Então dá uma chance pro moleque, deixa ele crescer. Eu acho que ele tem muito mais recursos que o André Silva, então tem como crescer, encorpar durante o campeonato, a gente vai precisar dele. E é isso, pessoal. Então a situação é bem, bem complicada mesmo. E você duelar com o Flamengo, que na reserva você já tem um time muito superior do São Paulo também, você já vê o nível disparado de um elenco, de um time que consegue contratar, de um outro que tem que caçar oportunidades de mercado, tá? Caçar jogador por empréstimo porque não tem grana para nada. Porque essa desculpa sempre que o Júlio Casares faz com o Belmonte. O cara preside o São Paulo, se for para presidir São Paulo e ficar arrumando desculpinha de que não tem dinheiro, não vai ali se reinventar, então qualquer um pode ser presidente do São Paulo, tá? Qualquer um pode ser diretor. Porque é muito fácil você exercer um cargo, só que você não tenta fazer por onde para poder angariar fundos. Então é difícil, galera. Então é difícil mesmo. Sinceramente, eu não consigo ter o otimismo, tá? A gente vai continuar aqui na torcida, esperando que o time possa conseguir render, mas tá difícil. Tá difícil. Bom, aproveite aí como os comentários para expor a sua opinião, seu ponto de vista. Muito importante a participação aqui no canal. Desabafar um pouquinho, muito importante, porque São Paulo, sinceramente, cada dia que passa é um Deus na acuda, é muito complicado. Bom, pessoal, ficando por aqui. Forte abraço a todos, até mais e valeu!